Obrigada, Deus. Grandioso Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Convida a nossa pregadora Solange. Aleluia. Amém. Cumprimentar a amada Igreja Capaz do Senhor. Amém. É um privilégio e uma honra estar aqui juntamente com os irmãos para mais uma vez cultuarmos ao nome do Senhor. Amém. É uma graça estarmos aqui todos reunidos. Tudo é graça. Amém? Amém. Venho aqui dar aqui um pequeno resumo do culto, da mensagem que o nosso pastor nos trouxe no culto passado, e o tema foi a graça. E resumindo, eu não sei se os irmãos conhecem o Hitler. Foi um ditador, um dos maiores ditadores, que foi responsável por milhões e milhões e milhões de mortes dos judeus. Se o Hitler se apresentasse ao nosso Deus e aceitasse Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, Deus tinha o poder para o perdoar, para que ele fosse justo, puro e santo. O Hitler. Vocês conhecem o Hitler? Amém. Ele iria ser herdeiro, co-herdeiro, ia ter muita abundância, proteção, virtude e poder e autoridade sobre tudo. Isto é graça, é mais do que a gente merece, é um favor imerecido. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versículo 13. Já todos encontraram? Amém? Amém. Levíticos capítulo 25, versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Vou repetir. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Irmãos, o tema que trago esta tarde é o ano do jubileu, que se encontra com o tema anual da nossa igreja, que vai correr durante todo o ano de 2025. Com este tema vou aprofundar mais sobre o tema do ano do jubileu, que está em Levíticos. Vamos aqui, vamos tentar perceber o que é que significa jubileu, na palavra singular da palavra, jubileu, e vamos perceber o que significa o ano de jubileu. Então, jubileu, a palavra singular, significa no dicionário celebração, festa. Jubileu na Bíblia, a palavra jubileu na Bíblia significa Yobel, que era uma palavra em hebraico, que eu não sei falar hebraico, mas era mais ou menos Yobel, que significava o chifre do carneiro. O chifre do carneiro usavam para anunciar o ano do jubileu. Se a gente transladar para as palavras de hoje, era trombeta, que era a trombeta. Jubileu vem da palavra júbilo. Júbilo significa alegria, mas não é só alegria, é alegria excessiva, muita alegria. Amém? Amém. Acabámos de ver o significado da palavra jubileu e agora vamos saber o que significava o ano de jubileu, que é o tema que trago aqui esta tarde para os irmãos. O ano de jubileu foi uma lei dada por Deus a Moisés. O ano de jubileu era uma lei dada por Deus, igual ao ano aceitável do Senhor. Acabámos de saber o significado do tema desta noite, que é o ano de jubileu. De seguida, eu vou dar uma pequena introdução para os irmãos perceberem aonde é que cronologicamente, aonde é que o ano jubileu se encontra na Bíblia e onde começou o ano de jubileu. De seguida, vamos saber desta lei que Deus estabeleceu, vamos saber aprofundar um bocadinho 4 propósitos. Nesta lei, que era a lei do ano de jubileu, houve várias ordenâncias de Deus, mas nós hoje vamos aprofundar 4 propósitos. E esses 4 propósitos é o descanso da terra, repitam comigo que eu vou precisar da vossa ajuda na conclusão. Estejam atentos. O descanso
descanso da terra, descanso da o terra, descanso da terra, a libertação dos escravos, a libertação dos escravos, dívidas eram perdoadas as dívidas eram dívida perdoadas, e perdoada, as terras eram devolvidas. as terras eram devolvidas. Eram estes 4 propósitos que nós vamos aprofundar. pode repetir? O descanso da terra, Descanso da terra, a libertação dos escravos, A libertação a dos escravos, libertação do escravo, as dívidas eram perdoadas as dívidas eram dívidas perdoadas, perdoadas, e as terras eram devolvidas. as terras eram devolvidas. devolvidas. Vamos aprofundar esses 4 propósitos. De seguida, vamos chegar à nossa conclusão. Esta vai ser cronologicamente como vai ser a mensagem que vamos aprender esta tarde. Então vou começar aqui na introdução, antes de entrar no tema, antes de entrarmos na lei, para percebermos onde é que esta lei se enquadrava na Bíblia. O nosso tema de hoje encontra-se nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco. O nosso tema de hoje, o ano de jubileu, está no livro de Levíticos, que é o 3º livro da Bíblia. Se a gente recuar um bocadinho em Gênesis, foi o tempo da criação, o tempo dos começos, o princípio, foi onde Deus criou o seu povo pecou, Adão e Eva pecou, mas Deus deu a remissão a esse povo. Esse povo foi parar ao domínio de Faraó e do povo egípcio e teve sobre o domínio como escravos durante alguns anos. Durante 430 anos. 430 anos. E durante 430 anos mantiveram-se ali sob o domínio do Faraó e do povo egípcio como escravos. Passados esses 430 anos, Deus quis libertar o seu povo da terra dos egípcios. Então levantou Moisés e Deus ajudou Moisés, deu direção para que esse povo fosse liberto das garras ou do jugo do Egito, do Faraó. E quando esse povo foi liberto do povo egípcio, Deus prometeu uma terra a esse povo. Essa terra era Canaã. E disse quando lhes desse essa terra, que ia dar uma porção de terra a cada tribo. Eles foram libertos e passaram por deserto, onde tiveram 40 anos. Antes de chegarem à terra prometida, Deus falou a Moisés e declarou algumas leis que tinham que ser estabelecidas na terra que Deus iria dar a esse povo. E vamos ver aqui em Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versículo 1. Do 1 ao 4. Todos encontraram, amém? Amém. Então, antes do povo entrar na terra prometida, que era Canaã, Deus falou a Moisés e estabeleceu-lhe algumas leis. Uma das leis é a lei, o tema de hoje, que é o ano do jubileu. Mas antes de declarar essa lei, Deus deu uma. Portanto, a primeira, a nossa lei é a segunda lei. Vamos ler a primeira. Capítulo 25, versículo de 1 ao 4. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-me, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Versículo 3, 6 anos semearás na tua terra e 6 anos poderás na tua vinha e colherás os teus frutos. Versículo 4, porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás do teu campo, nem poderás da tua vinha. Este foi a primeira lei que Deus estabeleceu. Portanto, trouxe aqui um exemplo que é para os irmãos perceberem. Hoje vai dar muita matemática. Alguma matemática. Então,
A primeira lei era, trabalhava 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao 7º ano descansava. Voltava outra vez, trabalhava 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao 7º ano descansava. Antes desta lei, um bocadinho mais para trás, quando o povo foi liberto do povo egípcio, eram escravos. Ora, 430 anos no deserto, a mentalidade deles ainda estavam como escravos. E Deus quer trabalhar com este povo, quer separar este povo. E a primeira coisa que fez foi, vocês vão trabalhar 6 dias, o povo trabalhava, aqui estamos a falar de anos, certo? Sim, para certo. trás, vocês vão trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7º dia descansam. Quando esta primeira lei era, podiam semear e plantar nos primeiros 6 anos, no 7º ano a terra descansava. Não podiam colher nem plantar, podiam comer daquilo que a terra brotava por si só. O objetivo era a terra descansar e o povo lembrar-se de quem os tirou do Egito e consagrarem esse ano ao Senhor. Então era um tempo de descanso do trabalho, descanso da terra e descanso para ler mandamentos e dedicar esse tempo ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, amém. Então, aqui no versículo, agora vamos chegar aos 4 propósitos que Deus estabeleceu. Que o primeiro é o descanso. Como o descanso era feito? Já vimos que era um ano sabático, este que eu acabei de explicar, de trabalhar 6 e descansar 1, chamavam o ano sabático, que significava... Ok, obrigada. Mas já terminar. Sim. Era um ano sabático que vem da palavra sábia, que significava 7. Por isso é que se chama o ano sabático. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Então já percebemos como é que o descanso era feito. Vamos ler em Levíticos 8, 9. Levíticos capítulo 25. Versículo 8 e 9. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui no versículo 8, Deus está a dar outra lei de descanso. Desta vez seria, nós tínhamos um ano sabático, que era de 6, trabalhavam 6 e descansavam 7. O que Deus está a mandar desta vez é passar 7 ciclos de 7 anos de ano sabático, não podia colher nem plantar. Então era 7 vezes 7 que dá 49. Só para testar, sabem hoje matemática. 49. O ano seguinte batia 50, que era o ano 50, que era o ano de jubileu. Então, o ano de jubileu era de 50 em 50 anos. Mas um pormenor aqui, o ano sabático e no ano de 50 também não poderiam semear nem colher. Era igual ao ano sabático do 7º ano. Era igual, não podiam colher, não podiam plantar. O ênfase do 50 era o descanso das terras, a libertação dos escravos, as dívidas eram perdoadas e as terras seriam devolvidas. No ano 50, o que é que aconteceria? No ano sabático ninguém plantava nem colhia, no outro ano também ninguém podia colher nem plantar. No 3º ano tinham que plantar e esperar um ano para a colheita. Então aqui, no ano 50, o povo ia ficar 3 anos sem poder trabalhar nas terras. Amém? Amém. Aqui no versículo 9 que acabámos de ler, então no 7º mês, dos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, a data escolhida por Deus para a celebração do ano do júbilo tinha que calhar no mesmo dia do dia da expiação. O que é que era o dia da expiação? O dia da expiação era celebrado uma vez por ano
em que o povo ia sacrificar animais para perdão dos pecados do povo. Então o sumo sacerdote pegava em 2 carneiros, daí a palavra do início, não sei se os irmãos se lembram, Yobel, que era o chifre de carneiro. Porquê? Porque no dia da expiação o sumo sacerdote pegava em 2 carneiros, com o povo todo a assistir, e o sumo sacerdote fazia uma oração para um carneiro, para transferir os pecados todos do povo para o carneiro, e enviava o carneiro para o deserto para ele morrer lá. O outro carneiro, que era puro, que era imaculado, degolavam-lhe e punham esse sangue em cima da arca da aliança, para pedir perdão a Deus. O sumo sacerdote, quando fizesse isso, saía cá fora, com o povo todo a assistir, e proclamava: Deus perdoou os nossos pecados, nós temos os pecados perdoados. E a seguir era proclamado o ano do jubileu, que era a libertação, as dívidas eram perdoadas e as terras eram devolvidas. Deus escolheu esse mesmo dia de expiação, que era celebrar todos os anos. Então, no ano de jubileu, que era de 50 e 50 anos, calhava no dia da expiação. Amém? Amém. Glória a Deus. Já vimos aqui o primeiro ponto, como é que o descanso era feito. Penso que os irmãos perceberam Amém. o meu quadro de contas. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora vamos ver o ponto número 2. Como é que a libertação era feita? Vamos abrir em Levíticos, capítulo 25, versículo 10. Já todos encontraram? Amém? Amém. Versículo 10. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Então, quando o povo entrou na terra prometida, Deus distribuiu uma porção de terra a cada tribo. Eu vou transferir isto para outro exemplo para que a gente consigamos perceber. Eu era o povo de Israel. Eu tinha um pouco de terra que Deus me deu. E nessa terra eu conseguia cultivar, tinha um pedaço de terra onde eu cultivava batata e cenoura. Ok? Ok. Eu ficava com algumas dívidas ou não administrava bem aquela terra, eu ia ceder, vender um pouco de terra à minha irmã Cristina. Não era bem a terra que era vendida, eram as colheitas. Então, cedia um pouco de terra à minha irmã Cristina. Continuava a não administrar bem os bens, tinha que vender a outra parte para pagar as minhas dívidas. No ano do jubileu, que era de 50 e 50 anos, a irmã Cristina tinha que me devolver a minha terra. Essa terra era minha, passado 50 anos, a irmã Cristina era obrigatório devolver a minha terra. Uma curiosidade aqui, e eu vou convidar os irmãos a meditarem bem Levíticos 25, porque tem muitas ordenâncias. Mas uma questão aqui, imagino que ontem foi o ano de jubileu. Hoje é o primeiro dia a começar do ano de jubileu. Se eu tivesse a minha terra e tinha dívidas para pagar, e eu vendesse a minha terra à irmã Cristina, essa terra ia valer muito. Porquê? Porque ainda faltava muito tempo para o ano de jubileu. Então a irmã Cristina tinha muito tempo, tinha 50 colheitas, porque as colheitas são feitas praticamente de ano a ano. Então, se eu tivesse uma dívida grande, eu poderia dar essa terra à irmã Cristina para pagar uma dívida grande. Mas se faltasse 2 anos para um ano de jubileu, não valia nada aquela terra. Era uma dívida pequena. Então, no ano de jubileu, toda a gente que ficasse sem terras, as terras eram devolvidas ao proprietário original, neste caso, ao povo de Israel. Agora vamos chegar aqui ao ponto número 3. E vamos abrir em Levíticos, capítulo 13. E vamos perceber como é que a libertação era feita. Amém. Aleluia. Chegámos ao ponto número 3. Como é que as dívidas, como é que a libertação era feita? Levíticos capítulo 25, versículo 10. Versículo 13, peço desculpa.
Já todos encontraram? Amém. Amém. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Então, como eu estava a falar das terras para o pagamento de dívidas, como é que acontecia a libertação, como é que a libertação era feita? Imagino, eu tinha as minhas terras, como eu dei o exemplo ainda há pouco, eu tinha as minhas terras, já as tinha vendido, já não tinha terra, já tinha vendido toda a minha possessão, tudo o que eu tinha, e não tinha meio de me sustentar. Então, naquela altura, naquela época, era possível eu vender-me. Então, se a irmã Cristina fosse daquela época e se eu tivesse ficado em dívidas sem terra, eu poderia chegar ao pé da irmã Cristina e entregar e vender-me. Vou trabalhar para si, você em troca dá-me comida e casa. Então, eram ditos os escravos. Então, eu vendia-me como escrava. No ano de jubileu, o que é que aconteceria? O senhor desse escravo era obrigado a dar liberdade e ele voltava novamente para a sua possessão e para a sua família, no ano do jubileu. Mas uma curiosidade aqui era, vou pôr nos termos práticos, lá era o povo de Israel, era entre as tribos. Eles não podiam, nós que somos o corpo de Cristo, vamos supor que somos o povo de Israel. Amém. Imagina, espiritual. Eu se ficasse empobrecida, se ficasse dívida, sem nada e precisasse de me vender para poder me sustentar, você não podia dar, eu não podia me dar como escrava. Então você tinha que me pagar um ordenado para eu trabalhar para si. Mas no ano do jubileu eu poderia regressar. Nós não podíamos tornar-nos escravos uns dos outros sem qualquer salário, sem qualquer ordenado. Amém? Amém. Temos aqui um quarto propósito, que é o que é que o nosso Deus nos quer ensinar com esta lei? Qual era o ensinamento que Deus queríamos e quer ensinar-nos com esta lei? Vamos abrir em Levíticos, capítulo 25, versículo 21 ao 23. É muito maravilhoso. Levíticos, capítulo 25, versículo 21 a 23. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no ano sexto, para que dê fruto por 3 anos. E no versículo 22. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até ao 9º ano, até que venha a nova colheita. Comereis a velha. Versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha e vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Amém? Amém. Não sei se os irmãos estão recordados aqui, quando falámos do ano sabático e da passagem para o ano 50, que o povo iria ficar 3 anos sem poder colher nem plantar. E Deus está a falar aqui, porque no versículo 20, se os irmãos prestarem atenção, Deus disse: e se disseres o que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então Deus disse: eu mandarei a minha bênção durante 3 anos. Então, este 7º ano aqui, que era 49 anos, 49? 47 vezes 7? Sim, 49. nos 49 anos não iriam semear, porque era o ano sabático. E no ano 50 também não iriam semear. Então Deus, no 6º ano, antes do 7º, a colheita iria ser de forma tão abundante que eles estavam preocupados com os 3 anos. Mas Deus disse: a minha bênção vai ser tão grande que vocês vão ter que comer até ao 9º. Portanto, eles estavam-se a queixar de 3 e Deus deu mais 1. Então, vão comer em abundância durante esses anos. O que é que o Senhor nos quer ensinar aqui nesta lei? O Senhor é o nosso provedor. Não é da nossa força. Às vezes podemos dizer: é o meu trabalho que põe o meu comer na mesa. Não, Deus nos capacita para o nosso trabalho. Deus é o provedor. Deus
é o dono da terra, é o nosso Criador, é o dono de tudo. Então nós temos que ter confiança nele, porque ele vai. Podemos ficar sem um trabalho, podemos ficar sem uma casa, podemos ficar sem qualquer meio de sustentar-nos, mas Deus não quer que a gente confie nele, porque ele é o nosso Senhor, ele é o dono da terra, ele é o dono de nós, o dono da nossa vida, ele é que nos capacita para o trabalho. Então, o que o Senhor nos quer ensinar aqui é que ele é o Senhor e que nós confiamos nele. Amém? Vamos aqui ver, se a gente for ver, ler mais o Velho Testamento, vemos que Israel não cumpriu esta lei mais. O ano jubileu foi cumprido durante uns anos, mas o povo de Israel deixou de cumprir esta lei. Esta lei já não foi mais cumprida. E o povo andava a clamar por esta lei. Os profetas andavam a reclamar aos reis, a clamar: não estão a dar-nos um ano de liberdade, não estão a devolver as nossas terras, não estão a perdoar as nossas dívidas. Mas os reis não queriam saber e manteram-se em silêncio. Houve um silêncio, puseram um ano de jubileu no bolso. Porquê? Não beneficiava os mais ricos, só iria beneficiar os mais pobres. Porque Deus ali, com esta lei, Ele quis equilibrar também para que uns não tenham muito e outros não tenham nada. E ali os profetas andavam a pedir, a clamar por a lei do jubileu, que nunca mais foi cumprida. Até que se levanta um profeta chamado Isaías. E nós vamos abrir em Lucas. Um profeta chamado Isaías. Vamos abrir em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Lucas. Já todos encontraram? Amém? Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Estamos aqui a falar do nosso Jesus Cristo. Amém. Quando ele chegou a Nazaré, ele tinha acabado de sair do deserto, assim como o povo de Israel saiu do deserto e chegou à terra prometida. Versículo 17. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Acabámos de ver que o povo andava a pedir, a reclamar sobre o ano de jubileu, e houve um silêncio total até chegar um profeta que se chamava Isaías. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Versículo 19. A proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Deus. 20. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Amém. Aqui o nosso Jesus Cristo veio anunciar a trombeta do Evangelho. Jesus veio proclamar o ano da graça do Senhor, que seria experimentado nele e por meio dele. Jesus é o cumprimento do jubileu. Uma boa nova de grande alegria e libertação. Amém. Cristo é o nosso jubileu. Amém? Amém. As pessoas naquele tempo não controlavam o tempo. Vamos passar aqui em Levíticos, onde a gente na trombeta, quando era anunciado o ano de jubileu. Porquê a trombeta? Porquê é que Deus pediu para que se usasse a trombeta para anunciar o ano de jubileu naquela altura? As pessoas não tinham relógio, não tinham como
como nós temos o relógio e conseguimos saber o tempo. Mas essas pessoas podiam-se perder na contagem do tempo. Então, para quando chegasse o ano do jubileu, não tivessem conhecimento. A trombeta tinha que tocar, porque as pessoas, como não tinham noção do tempo, a trombeta ao tocar, elas não iriam perder o ano do jubileu, que era importante, só aconteceria de 50 em 50 anos. Então, se uma pessoa não soubesse que o ano de jubileu estaria a acontecer, ela não podia desfrutar do ano de jubileu, não podia saber, não podia usufruir daquele ano e das vantagens todas que era aquele ano. Que era o descanso da terra, a liberdade dos escravos, dívidas eram perdoadas e as terras eram devolvidas. O nosso Deus hoje quer nos dizer, a mim e a vocês, que sejamos como trombetas para este povo, anunciar o Evangelho, proclamar o nosso jubileu de Jesus Cristo. Lá fora, como Jesus Cristo disse aqui, Ele veio para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Muitas almas lá fora ainda estão cativas, ainda estão presas. Muitas almas lá fora estão cegas, não fisicamente, mas espiritualmente. Estão a clamar por liberdade, estão a clamar por as terras devolvidas e as dívidas perdoadas. Nós vamos aqui ler em Romanos capítulo 10, e estamos quase a chegar à nossa conclusão. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Vou pedir que algum dos irmãos leia Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Em Romanos 10, capítulo 14, não, 13. Capítulo 13 a 15. Capítulo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? Versículo 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são os belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Amém. Amém. Aqui está a dizer: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Mas se não conhecerem o Senhor, como o podem invocar? Nós estamos aqui para mostrar lá fora o nosso jubileu, que é Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Agora chegamos à nossa conclusão. Vou pedir a cada irmão que comece a preparar um versículo para me ajudar aqui na conclusão da mensagem. A primeira passagem é Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. A segunda passagem vai ser em João, capítulo 8, versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. A quarta vai ser João, capítulo 19, versículo 30. João, capítulo 19, versículo 30. E a última eu vou preparar. Já estou... Então, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. João capítulo 8, versículo 36. E terceira, João capítulo 19, versículo 30. Então o irmão Fábio vai preparar Mateus 11, 28 a 30. O irmão Bruno vai preparar João 8, versículo 36. E a irmã Cristina vai preparar João, capítulo 19, versículo 30. João, capítulo 19, versículo 30. Então, aqui na nossa conclusão, vamos passar um bocadinho atrás e vamos nos relembrar dos 4 propósitos da lei de jubileu. Os irmãos ainda se lembram qual era? Era o descanso, Descanso da terra, libertação. a liberdade dos escravos,
as dívidas perdoadas e as terras devolvidas. Então, vamos aqui pedir ao irmão Fábio que lê Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que vamos ver o primeiro propósito de descanso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para com as vossas almas. Amém. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aqui o Amém. nosso descanso está no Senhor, porque o Senhor é o descanso para a nossa alma. Amém? Amém. O segundo ponto era a liberdade dos escravos. Era o ano, também conhecido o ano da liberdade. Este era o segundo propósito da lei de Moisés, que era o ano de jubileu. Vou pedir ao irmão Bruno para recite João capítulo 8, versículo 36. Capítulo 8, versículo 36. Sim. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de facto. Amém. Amém. Temos a ver o segundo ponto, que era a libertação dos escravos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aqui temos a verdadeira liberdade, que temos que proclamar lá fora. Amém? Amém. O terceiro era dívidas eram perdoadas. Estamos a falar do tempo de Israel. Vamos aqui ver dívidas perdoadas em João capítulo 19, versículo 30. Se vê uma Cristina. João capítulo 19, versículo 30. Diz a palavra do Senhor. Amém. E quando Jesus tomou, não é essa? O vinagre? É. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando Jesus entregou-se na cruz, disse, tetelestai, está consumado, está pago, as nossas dívidas estão perdoadas. Amém. Glória a Deus. Amém. O quarto ponto da lei é as terras devolvidas. Vamos abrir em Apocalipse 21, versículo 1 a 4. Glória a Deus. Já todos encontraram? Amém? Estamos a ver o último ponto, que era a terra devolvida. Capítulo, versículo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Terras devolvidas, irmãos. Aqui é a nossa cidade santa, Jerusalém, a nossa terra prometida. Nosso Deus quer que a gente sejamos como trombetas para este povo, anunciar o Evangelho e proclamar o nosso ano de jubileu. Amém. Que o nosso Jesus Cristo nos dá o descanso, nos dá a liberdade, as nossas dívidas estão perdoadas, as nossas e as deles. E que a terra santa e a nossa Jerusalém está prometida. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou pedir ao nosso pastor para que faça a oração final da palavra. Amém. 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 Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Gostaria de ficar de pé, por favor. Se puder. Senhor, é Jesus. Glória a
Primeiro ponto, vamos vir agradecer, louvar e exaltar a Deus de tudo que Deus acabou de te falar, acabou de me falar. Amém. Vamos agradecer a Deus sobre o nosso subtema Ano de Jubileu. Amém. Glória a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse ano de jubileu, agora para mim, é o que é. De tudo que Cristo acabou de cumprir, o descanso da terra, a libertação dos escravos, a dívida perdoada e a terra devolvida. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Na minha vida, descanso da terra, o meu descanso. Todos os dossiês, quais são os dossiês, os problemas que você tem? A morte e a ressurreição do Cristo te traz e me traz o descanso. Amém, né? Amém. Apresenta aquele problema, aquele dossiê. Primeiro ponto. Agradecer a Deus. Segundo ponto, apresentar o dossiê que você tem, o dossiê que eu tenho. E diga a esse dossiê que eu já tenho o descanso. Amém? Amém. E o meu descanso, o meu júbilo é Jesus Cristo. Amém. Amém. E a minha libertação é Jesus Cristo. Aleluia. Descanso Jesus Cristo. A libertação é Jesus Cristo. E o que está me travar? Não tem nada a me travar. Dívida perdoada. E a terra devolvida. A nossa terra, Sião. Amém. Glória a Deus. A nova Jerusalém. Cristo já preparou os lugares para nós. Amém. E nós já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar a Deus, vamos magnificar a Deus. E que Jesus Cristo disse que essa palavra que você acabou de ouvir já se cumpriu na sua vida, na minha vida. Oremos, Amém. aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, teu nome é grande, teu nome é altíssimo, teu nome é grande, teu nome é maravilhoso.